Isso aí, galera. Bora lá para mais um React. E hoje nós vamos aqui reagir ao Danilo Gentili. Né? Eu não me lembro se eu já reagi ao Danilo Gentili, hein? Ele tá junto com o Kim Kataguiri, né? Falando sobre saúde pública em São Paulo. Você já sabe, né? O Kim é pré-candidato, então é um bom motivo pra gente adubar ele na base da porrada. Né? Ô, advogado, que é isso? Tô falando aqui no sentido figurado, porradas argumentativas, tá? É isso que a gente tá falando aqui, obviamente, tá? Mas vamos reagir então a um corte do Danilo e do Kim falando sobre saúde pública em São Paulo. Onde? No Inteligência, com o Vilela, porque o Vilela é que tanca essas coisas, né? Enfim, é isso aí. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Cara, deixa eu fazer uma pergunta. Sendo, mais uma vez, se alguém tirar de... Eu estou sendo propositadamente leviano. Tô sendo propositadamente leviano aqui, só pra levantar uma... Com conversa de boteco mesmo. Conversa de boteco mesmo. Não expressa a minha opinião. Olha só, cara, o cara que diz que quer ser candidato a presidente, do lado um que diz que é candidato a prefeito da maior cidade do país. E aí, na hora de tratar assuntos políticos, não, isso aqui é uma conversa de boteco, conversa de bar, não é isso? Então esse é o nível das propostas, né? Bom que ele já começa assumindo que é uma conversa de bar. Não seria um problema se fosse uma conversa de bar, se não fosse um deputado federal e um outro candidato a presidente, né? Então, vamos ouvir. Mas, como qualquer conversa irresponsável de boteco, o que eu percebo, né? O meu problema não é nem com quem usa crack. O pessoal quer usar, usa. Meu problema é usar crack na rua. Na rua, por exemplo. Público. Não, tem problema sim usar crack, só que tem que ser tratado como uma questão de saúde pública. Tá? Viciado é um doente. Então a gente tem que tratar como questão de saúde pública. Tá? Porque usar droga, aquilo que se chama de droga, aí é uma coisa. Porque assim, o ser humano usa droga, sei lá, desde a pré-história. Né? Uma substância ali que produza algum nível de alteração da consciência, ou algum estímulo, alguma coisa que possa ser classificada como droga. Sempre utilizou. A questão não é essa. A questão é a violência que esse tipo específico de droga causa na pessoa e na sociedade. Tá? Então, independente de crack, ele faz muito mal para si mesmo e mal para os outros que estão na volta. Tá? Então, ele é uma pessoa doente, que precisa de tratamento, que precisa ser abordado, portanto, como uma pessoa que demanda, né, um sistema de saúde eficiente que possa dar conta disso, tá? Então, assim, não é bem assim, tá, gente? Eu pelo menos acho uma coisa, se você gosta de fumar um baseadinho, de tomar uma cervejinha, ou de tomar uma boletinha, alguma coisinha que a gente sabe que tem aí e sempre teve desde sempre. Agora, outra coisa é uma questão séria, né, de saúde, né, que prejudica o indivíduo, que prejudica a sociedade. Tá? E eu tenho essa avaliação a respeito do crack. Não só do crack, eu acho que isso que a galera conhece aí como drogas pesadas e por aí vai, para você saber do que eu tô falando, eu acho que tem que ser tratado dessa maneira. A gente não pode ter condescendência com essas coisas a ponto de achar que é só uma questão de comportamento, cada um faz o seu e tudo certo, a gente é liberal nos costumes. Tá? Acho que não tem a ver com costume, tem a ver com uma questão de saúde pública. Por exemplo, eu não posso chegar no meio da rua, baixar minha calça e tocar uma bronha. Isso é crime. Se eu baixar minha calça no meio da rua e tocar uma bronha, eu vou preso com razão. Não posso fazer isso, certo? Usar crack também deveria ser assim, porque usar droga na rua, você não pode forçar as outras... Você não pode ser presa por Onde eu quero chegar? Você não pode forçar a veinha que mora na Cracolândia a descer e ficar vendo 3 noia fumando pedra. É uma coisa muito agressiva, não traz proveito nenhum, certo? Não, e pior do que isso, eu já estive na Cracolândia conversando com a dona Marilene e ela falou que assim, mora um tempo, até tá se mudando pro litoral, décadas de comércio e morando lá, com uma filha que tem autismo. E aí falou, veio aqui um grupo de cracudo, acampou na frente de casa por 3 meses a minha filha ficou inalando fumaça de crack. É isso. E aí eu fui na prefeitura, a prefeitura falou, não, busca o Ministério Público. Então, isso que eu falo. Quando o motoboy... Isso é um problema, mas assim, tem várias camadas neste problema aí. Formatação das cracolândias, tá? Várias camadas. Tem uma questão social, de vulnerabilidade social,
daquelas populações que acabam sendo atingidas pela epidemia de crack. Tá? Então, são pessoas numa condição de vulnerabilidade social que são as mais atingidas por essa situação, que acaba se transformando numa situação de degradação para as pessoas ao redor, onde acontece o consumo, para as famílias dessas pessoas e para a sociedade como um todo. A formatação das cracolândias, ela tem um impacto no preço dos imóveis. E a gente já sabe que a movimentação desses grupos na cidade de São Paulo é, em algumas vezes, organizada pela especulação imobiliária, porque se brota uma cracolândia em determinado lugar, há uma desvalorização naquela área, o que permite com que capitalistas entrem ali comprando. Depois você remove essa cracolândia dali e você revaloriza aquela área, produzindo lucro para os capitalistas que ali investiram. Também tem isso nas cracolândias. Então vejam, de um lado, o que essa galera não está comentando, e também não acho bacana usarem na rua. Como eu disse antes, eu não acho bacana usar em lugar nenhum. E eu acho errado você comparar isso, né, com um atentado ao pudor, que é o que o Danilo Gentili fez ali. Né? Atentado ao pudor, né, é uma questão de polícia, tá? E eu não tenho propriedade aqui para fazer uma avaliação do que leva a esse tipo de atentado. Tá? Para isso ser tratado como um caso de polícia. Mas, como eu não quero entrar nessa seara, bom, isso já está tipificado. No caso da cracolândia, das pessoas utilizar na rua, aí é o meu ponto. Essas pessoas utilizam na rua por vulnerabilidade social e por estarem doentes. Doentes. Por que eu não quero misturar com a questão do atentado ao pudor? Porque eu não sei dizer se quem comete esse tipo de coisa é uma pessoa doente. Eu não quero entrar nessa seara que não é algo que eu tenha conhecimento para falar. Então eu não estou nem fazendo juízo de valor aqui sobre a legislação que proíbe esse tipo de coisa. Tá? Agora, no caso do que eles estão aqui chamando de cracudo, que é uma pessoa doente, isso para mim, flagrantemente, é uma questão de saúde pública. Então veja, essas pessoas elas não têm muitas vezes onde morar, ou se tem onde morar, elas já foram expulsas de casa, ou já saíram de casa, já estão tão absorvidas pelo vício, pela doença, tá? Que ficam nesses lugares para ter melhor acesso, tá? E para ficarem mais invisíveis em relação ao seu mundo, de onde ela saiu quando tragada pelo vício. Então, como que você vai proibir? Você vai fazer o quê? Você vai ter que partir para soluções que pioram o problema, que eu acho que é onde ele vai chegar na sequência do raciocínio dele. Que você vai ter que intervir diretamente nessas pessoas. Você vai prender a pessoa porque acendeu um cachimbo de crack na rua, aí você vai pegar uma pessoa doente, vai jogar dentro de um sistema carcerário, e essa pessoa vai sair de lá doente e funcionária de uma facção. E aí, em vez de só fumar na rua, ela vai fumar e ainda vai cometer vários outros crimes. Por quê? Porque o sistema carcerário é um lugar caro para tornar as pessoas piores. Isso não me parece uma boa solução. Você vai internar esta pessoa compulsivamente numa clínica? Isso também não me parece ser a melhor das soluções. Não me parece a melhor das soluções, porque isso acaba escorregando para algo muito parecido com uma limpeza, né? Uma eugenia, assim, com o perdão aqui da analogia precária. Além do que também não vai solucionar o problema. Porque a gente, quando vai falar desse problema, eles geralmente atacam só os sintomas, jamais a causa dos problemas. A formatação de uma cracolândia, de pessoas viciadas na rua, elas não são o problema, elas são aquilo que aparece do problema. Tá? Que nasce na desigualdade social, no caos social, na vulnerabilidade social.
que acaba atingindo essas pessoas e as fazendo reféns. 5 minutos pra descarregar uma encomenda, ele é punido pelo Estado. Quando você para 5 meses na frente da sua casa pra fumar crack, ninguém faz nada. Mas onde eu quero chegar com isso de usar crack na... Fazer o quê, Danilo? Entendeu? Esse é o grande problema. Fazer o quê? Uma empresa que está operando de maneira à margem da lei, você consegue autuar, você consegue notificar, não é isso? Você tem mecanismos para fazer alguma coisa. No caso de pessoas, seres humanos doentes, em situação de vulnerabilidade social, o que você vai fazer? Entende que as coisas a serem feitas são poucas se você não atacar o problema? Sem atacar o problema, você pode trabalhar com redução de danos. Eu acho que funciona. Mitiga, alivia. Mas o problema não vai ser resolvido com redução de danos, é apenas uma redução de danos. Tá? Agora você resolve o problema como? Com oportunidade, com infraestrutura, com emprego, com renda, com acesso à cultura, com a diminuição da vulnerabilidade social. Na rua, né? Sendo muito leviano, muito... Quando você vai nos Estados Unidos, quem nunca viu Breaking Bad aqui? Conversa de boteco, certo? Não vamos cortar e falar, Danilo acha que Breaking Bad é a solução para o mundo. Não é. Tô sendo... Conversa irresponsável de boteco. Quando você vê Breaking Bad, você vê que existem as crack houses. O que os caras fazem? Os traficantes alugam casa pra quem quiser usar droga, usa na propriedade privada pra dentro. Que a polícia não pode entrar, é isso? Sei lá, mas porque na rua é crime. Tá. Se você pegar na rua, você tá ferrado. Até a polícia descobrir qual é a casa que tá lá. Entende? Então, assim... É isso, né? Agora a referência é Breaking Bad, assim. Porque no mundo real, gente, nos Estados Unidos, né? A gente tem zumbis, né? Andando lá... Tipo, pega imagens da Filadélfia. Botem lá, zumbis da Filadélfia, da vida real. E veja com os próprios olhos de vocês. Isso é a rua. Isso é a rua do país mais rico do mundo. Né? Não é o crack, é uma outra droga. Mas assim, não importa a droga. A situação é sempre a mesma. Vulnerabilidade social. E pessoas adoecidas. Tá? Que acabam formatando isso que a gente chama aqui no Brasil de Cracolândia. O fato de... Se existir uma prefeitura que é enérgica quanto a essa lei, na rua não se usa droga e acabou. Você quer usar, você usa na tua casa. Tem base na lei? Tem. Acabou o quê, Danilo? Prende, é isso. Então prende, bota na cadeia, é isso. Bota na cadeia. Já pensou? Chega na Cracolândia, no centro de São Paulo, e prende numa levada, sei lá, 300. Ah, não, isso é enérgico. No outro dia mais 300. E aí vamos enchendo cadeia. Vamos enchendo cadeia. É isso. Né? Saca? É isso que eu tô dizendo. Isso é puro populismo, gente. Assim, toda solução fácil, ela é gostosinha, mas é errada. Esse é o problema. Entendeu? Não existe solução fácil para problema complexo. Mande o seu traficante, mande o PCC porte de droga, ainda que você não seja traficante, porte de droga é crime. Tipo, mais uma vez. Exatamente. Mais uma vez. Se você tá com a droga, não interessa nem se você tá usando. É verdade. Você tá portando. Mais uma vez, sendo leviano, eu fico batendo na tecla, porque depois os caras cortam só um pedaço, como se eu estivesse falando que essa é a solução. Mais uma vez, conversa de boteco irresponsável aqui. Perguntando se, conjecturas de conversa de botequim. Por exemplo, se uma prefeitura pega firme nisso e fala, é o seguinte, PCC, você quer fazer os caras usar droga? Então você que compre casa na casa do caralho e faça lá sua crack house, dá a porta pra dentro, depois vira outro problema. Mas o problema de usar na rua não vai mais ter. Uma prefeitura que é enérgica, que diz, na rua não se usa droga e acabou porque é crime. Na rua não se transa, na rua não se caga, na rua não se mija, na rua não usa crack. Rua é rua. Perfeito, você tem respaldo na lei. Mas sabe o que acontece? Os caras do PCC falam, então vamos investir uma grana do nosso negócio comprando crack houses. Onde os noia vão saber que é da porta pra dentro usa crack. Da porta pra fora não usa, senão é a polícia. Não tem como delimitar já que... O que o Danilo tá falando aí, sem perceber, é algo que a gente, inclusive, defende como política de drogas. Tá? Eu não tô falando aqui em crack house. Não, eu tô falando o seguinte, se você legaliza, regulamenta, você vai ter estabelecimentos, né, que vendem, você sabe de onde vem aquilo que você está vendendo, você recolhe tributo, você sabe quem são as pessoas que estão usando, você consegue ter estatísticas, inclusive para preparar o seu sistema de saúde, você consegue fazer campanhas com esses lugares, ou seja, se você tem uma regulamentação boa, né, não tem lá os coffee shops da Holanda, não sei quantos anos, não é mais ou menos isso que o Danilo está falando? Então veja, quando você faz essa regulamentação, que
é uma forma de legalizar, se você preferir, tá? Você está criando condições para fazer políticas mais eficientes, ou seja, você deixa de tratar aquilo como uma questão de polícia e passa a tratar aquilo como uma questão de saúde pública. Porque se você tem uma crack house, que nem o Danilo está falando ali, você tem que ter isso regulamentado, porque senão isso também é crime. Você tem que ter isso regulamentado. Bom, mas aí você vai saber a origem daquela substância ali, você vai conseguir exercer algum tipo de controle sobre aquela substância, isso vai trabalhar ajudando na redução de danos, você vai ter estatística a respeito de quem está usando, quanto que está usando, isso vai ser passível de depois ser utilizado como informação para o sistema de saúde, para criação de políticas públicas para atender esses dependentes químicos. Você pode criar regras nesses lugares, inclusive para que necessariamente existam campanhas permanentes que desencorajem o uso. Então vejam, nesse papo de botequim, que é uma bobagem se dizer que é papo de botequim, vocês entenderam, tá? Isso é coisas que ele pensa. Mas aí para não ser cobrado, enquanto candidato a candidato, o outro ali como deputado, para não ser cobrado. Ah, não, mas era só um papo de botequim, não é o que eu defendo. Então o que é que você defende, cara pálida? Você tá aí defendendo isso aí. Você tá usando um espaço de grande audiência na internet, o vídeo tá aí há 4 dias, tem mais de 300 mil visualizações, não é pouca coisa, mas então o que você defende? Ah, é o papo de botequim? Não, é uma forma de dizer, eu vou falar isso aqui, mas faz de conta que eu não falei, tá? Tipo, se der BO, era só um papo de botequim. Mas se não der BO, presta atenção, porque é isso que eu tô falando, tá? É isso que ele tá fazendo aqui. Não é da noite pro dia que vai acabar com o crime organizado, mas não tem como medidas enérgicas delimitar para que quem quiser usar droga, usa lá naquela casa lá que o traficante comprou pra ser usada. Na rua, não. Não, já tem lei pra na rua não, né? Agora, daí? Aí entra nesse problema que eu até falei, dona Maria, dona Marlise é o nome dela. E na prefeitura, e a prefeitura falar busca o Ministério Público. Não, a própria prefeitura tem que chegar lá, levar a polícia municipal, notificar a polícia militar ir junto também e falar, meu amigo, você não vai usar na rua. Ponto, você não pode, senão não vamos te deter. Mas leva pra delegacia. Então, vão te prender, vão levar pra delegacia, Kim, é isso aí? E não adianta nada. Vamos fichar o cara até chegar no ponto que ele vai precisar ser preso. E mais, tem um projeto... Então é isso, resumindo é isso, não adianta ser preso, porque não tem. Vão pegar, vão fichar, vão devolver pra rua. No outro dia vão pegar, vão fazer o quê? Ou vai ficar um troço ridículo, ou vão ter que prender. Vão prender essas pessoas. Tá entendendo? Por isso que eu tô dizendo, gente, assim, se cadeia fosse solução, tá? Pensa, o Brasil ia estar melhor. Porque a gente entupiu as nossas cadeias. Aliás, essa é uma das principais críticas que a gente tem ao governo Lula. Encarceramento em massa. Primeiro porque esse encarceramento nunca é geral, tá? É só do bandido pobre, que geralmente tem cor e CEP. Não é o que a gente vê? E piora a criminalidade. O PCC surgiu onde? Surgiu num campinho de futebol de várzea? Surgiu num clube de escoteiros? Não. Surgiu na cadeia. Os Estados Unidos, que é um dos piores países em termos de criminalidade, violência, dos países ricos, se não o pior, tem a maior população carcerária relativa e absoluta do planeta. E pena de morte ainda funcionando. Quer dizer, isso não resolve, gente. Ai, mas é o Salvador. Aquilo ali, para mim, tem duas coisas. Primeiro, tem estatística ali que eu não gosto de pôr em dúvida a estatística dos outros, mas eu acho um ponto muito fora da curva em relação a todas as outras experiências históricas. Então isso me liga um sinal de alerta. E segundo, é cedo para dizer alguma coisa. Porque a política de encarceramento em massa faz aparecer os seus efeitos colaterais 5, 10 anos. Em 5 anos eles começam a aparecer, em 10 anos eles vão estar bem consolidados. Tá? E vamos falar do El Salvador mais daqui a uns 2 ou 3 aninhos. Tá? Que eu quero provar nesse ano ainda, que é o seguinte... O tanto que a gente viu no ano passado, gente com 10, 11, 12 passagens pela polícia, e aí o cara só é preso quando comete um crime grave de comoção nacional. Né? Matou uma pessoa e aí prende o cara. Mas teve 10, 11 passagens pela polícia já. Por esse projeto aqui, a partir da segunda passagem pela polícia,
Meu amigo, você perdeu o direito de responder em liberdade. Você não foi condenado ainda, não tá cumprindo pena, mas você vai estar na cadeia porque você já foi pego em flagrante 2 vezes. Então você é um risco pra sociedade. Então até que você seja julgado, você vai estar preso. Porque você já foi pego cometendo Não, crime. mas você sabe o que eu tô falando? Eu tô falando se isso não acabaria com a tal da briga da internação compulsória, que parece os direitos humanos, fala assim, você não pode internar... Pode obrigar. Você não pode obrigar uma pessoa a sair da rua para se internar compulsoriamente. Não, o jogo é outro. O jogo é o seguinte, ele pode usar a droga dele, ninguém quer internar esse cara se ele não quiser. Só que na rua ele não pode. Manda o traficante comprar uma casa para os seus clientes usarem droga. É o seguinte, O Danilo Gentili não tá percebendo, mas ele tá defendendo a regulamentação do uso de droga. Se perguntar pra ele, sentar lá no programa dele, Danilo, você é a favor da legalização? O que vocês acham que ele responderia? Eu não acompanho o Danilo. Ele já respondeu essa pergunta? Diz aí pra mim, chat. Ele já respondeu essa pergunta? Né? Porque ele sendo um reaça, eu imagino que a resposta de bate-pronto dele seria não. Mas basicamente é isso que ele tá fazendo aqui agora. Tá? E eu acho a ideia da crasa de crack melhor do que a da internação compulsória. Melhor do que a internação compulsória. Tá? Porque, repito, a gente não pode tratar isso como uma questão de polícia, tá, gente? no cara e acabou. Não tem essa, não pode internar. Você vai falar que não pode internar, vai ter cheadeira de imprensa, vai ter cheadeira de jogo de direitos humanos. Vou internar do mesmo jeito, não quero saber. Vou receber processo por causa disso? Vou responder. Vou responder o processo. Pode. Posso, claro, a legislação já permite. Tá. O cara que tá. É o seguinte: qual que é um dos problemas pelos quais. 2 problemas porque não acontece internação compulsória, porque ninguém faz. Um problema é que o prefeito tem medo de levar processo. Então o cara tem medo de levar processo, ele não quer responder processo. Mas quem vai processar? Ele não vai. O Ministério Público. Mas- Setores do Ministério Público processam por dizer que você tá violando direitos humanos. Mas o Ministério Público... Porque veja bem, é como se existisse dignidade de um cara morar 24 horas na rua fumando crack até morrer. Exatamente. Qual é a dignidade de um ser humano? Mas aí que tá, Danilo, não, senhor. Eu acho que não. A pessoa, dentro da lógica que a gente tem estabelecida, essa pessoa perdeu a dignidade. Mas a nossa dignidade no capitalismo é aquilo que a gente tem. Você é mais humano conforme o saldo da sua conta bancária, conforme as suas propriedades. Uma pessoa em situação de rua, né, uma pessoa viciada em crack, que também está em situação de rua ou está quase numa situação completamente de rua, essa pessoa já não tem mais nada. Ou seja, para o capitalismo, essa pessoa ela é menos humana. Ela não tem direitos. Só que qual é o ponto? A gente não pode simplesmente pegar o fato dessa pessoa estar na rua usando crack desconectado da história de vida dessa pessoa. Por que essa pessoa parou lá? Que tipo de pessoa que para nessa situação? O que essa pessoa teve de oportunidade? E outra, como recuperar esta pessoa? O que o Estado pode fazer? Ou, se você preferir, não quiser utilizar a panaceia do Estado, o que a sociedade pode fazer? O que nós, enquanto sociedade organizada, podemos fazer para recuperar essa pessoa que é uma pessoa doente e está atrapalhando toda a sociedade? Toda a sociedade atrapalha a vizinhança, atrapalha o comércio local, atrapalha a família, atrapalha as pessoas que passam e atrapalha a própria pessoa que é doente. Desse tem. E por que o Ministério Público não se preocupa também com isso? O cara tá fora de si, ele tá fora da razão. Não tem dignidade nisso. Não, a grande maioria dos promotores que eu conheço são a favor de internação compulsória. Agora, tem os outros que vão te processar de qualquer jeito. E aí precisa enfrentar o processo. E o outro ponto, os que processam, o médico que dá o laudo pra internação compulsória. E aí o médico não dá o laudo, porque ele não quer também responder o processo. E aí o que eu defendo, da mesma maneira que eu defendo que a prefeitura faça a defesa da polícia municipal, também que ela faça a defesa dos médicos que dão laudo pra internação compulsória. Pra ele poder... Gente, assim, internação compulsória é um troço muito sério. E, de novo, eu não gosto de me meter em searas que não são da minha alçada. Tá? Pelo pouco que eu sei, tá? Determinados quadros clínicos, tá? Abririam espaço para tal internação compulsória. Mas são casos muito específicos de acordo com o meu parco conhecimento. O que não pode ser estendido a uma pessoa doente por causa do crack. Tá? Então tem que ser oferecido o serviço. Tem que haver um processo de redução de danos. Neste, você vai trabalhar também com a conscientização da doença junto à pessoa doente. Tá? E aí tem que ter... a minha interpretação, eu não sou longe de ser um especialista nisso, mas eu tento tratar a questão com um olhar mais estrutural. Eu penso que
nós já temos algumas estruturas, tá, públicas que já atendem essas pessoas. Em geral, essas estruturas elas são subfinanciadas, não tem boa infraestrutura, não tem pessoal qualificado o suficiente, não tem orçamento suficiente, não tem campanhas com a abrangência suficiente. Porque quando você começa, por exemplo, com uma redução de danos que entra num local desses, tá, fazendo questões simples, com questões de higiene, de alimentação, ou até mesmo mitigando os impactos mais diretos do uso da droga, você já consegue estabelecer a partir de então alguns vínculos com essas pessoas a ponto de conseguir ter algum nível, tá, não é bem intimidade a palavra, mas enfim, algum nível de interação social que possa fazer com que você ajude essas pessoas a procurar o tratamento, desde que exista isso oferecido para as pessoas. Um acolhimento, um tratamento contra a dependência. É disso que se trata. Tá? Porque quando você pega e força uma pessoa, isso já faz com que o tratamento comece errado. Entende? Porque uma das questões centrais para que o tratamento funcione é a conscientização, é aquela disposição que tem que ser construída a partir dessa relação, que é uma relação entre pessoas que estão ajudando e a pessoa doente, entre os médicos e a pessoa doente. Quando você simplesmente retira para limpar a área e deixar a coisa mais limpinha para quem está passando e para o capital, você esconde aquela pessoa. Normalmente, as instituições que aceitam fazer esse tipo de coisa são as mesmas que vão dar o pior tipo de tratamento para essas pessoas. Porque aí o interesse não é médico. Porque o interesse médico genuíno sabe que essa não é a melhor via para recuperar a pessoa. Agora, se você tem uma empresa picareta que quer ganhar uma grana da prefeitura para fazer o serviço sujo que ninguém quer fazer, bom, vai aparecer vários para fazer. Né? Centros terapêuticos e coisas do tipo, vai aparecer. Mas você já não está sendo pautado pela iniciativa de recuperar aquela pessoa. Não, você quer ganhar um dinheiro fazendo higienismo no centro da cidade. Mas, na realidade, o que o Danilo e o Kim estão falando aqui é justamente isso, tá, gente? Eles não estão preocupados com a questão de saúde pública dessas pessoas, da sociedade, das famílias. Não, eu só não quero enxergar essa gente suja, se drogando, né, mal vestida, no centro da cidade. Tire essa gente da minha frente. É isso que eles estão dizendo aí. E isso dialoga muito, tá, com o pensamento do brasileiro médio, que está preocupado em tocar sua vida, ganhar seu dinheiro e ter uma solução fácil para quando ele está incomodando. Eu não quero uma pessoa na porta da minha casa usando crack. Não quero uma cracolândia na minha esquina. Então tire isso daqui. Ah, mas isso não vai resolver o problema. Dane-se! Joga para baixo do tapete essa sujeira, mas tira daqui. E o que o Kim e o Danilo estão fazendo é entregar esse tipo de solução para as pessoas. Só que esse tipo de solução, o nosso trabalho é mais difícil por causa disso. Porque esse tipo de solução, ele piora o problema. Não adianta você fazer isso que vai surgir mais desses problemas o tempo todo. Como a gente quer de fato acabar com o problema, a gente tem que chamar as pessoas para uma conversa mais séria, dizer, gente, só um pouquinho. Isso aí é muito fácil o que eles estão falando, mas não funciona, piora o problema. E a gente quer resolver o problema. Beleza? Poder trabalhar com tranquilidade. Pô, tantos e tantos psiquiatras com quem eu converso e falam, pô, cara, eu tranquilamente poderia dar ao lado de que o sujeito não tem condições de tomar decisões por conta própria, porque ele não pode, porque de fato está tão tomado pela droga que ele já não responde por si. Agora, eu não dou porque eu vou receber um processo depois. E é engraçado, e eles falando isso ali tudo usando uma droguinha, né? Estão ali consumindo um tabaco. Claro que não é a mesma coisa, mas estão entendendo que a questão da droga nunca pode ser utilizada como uma questão de segurança pública. Porque você vai ter que estabelecer um critério, porque é droga que é sempre muito subjetivo e muito difícil de se estabelecer sem ser arbitrariamente. Né? Então, por isso que toda droga, na minha interpretação, tem que ser tratada como uma questão de saúde pública. Veja, quando você vai comprar um remédio,
Tem remédio que você vai na farmácia e compra sem nenhum tipo de prescrição médica. Tem remédios que você já vai precisar de uma prescrição médica, outros você vai precisar de uma prescrição mais controlada, e vai ter alguns remédios que você nem é capaz de comprar numa farmácia, que é só para uso hospitalar. Por quê? Porque de acordo com a natureza da substância, há uma regulamentação específica. Eu penso que a mesma coisa deve ser feita em relação à política de drogas. Olha, a gente tem que analisar as consequências do uso de cada uma dessas substâncias. E a depender das consequências desse uso, a gente tem que estabelecer critérios de saúde pública para mensurar e lidar com os impactos do consumo dessa substância. Pois, e aí eu tenho que me virar. Tenho que tirar dinheiro do meu bolso, eu vou ser condenado, ninguém me protege. A prefeitura tem que cumprir esse papel. Como que tá a Cracolândia hoje? Porque a última vez que eu fui lá na Santa Ifigênia, os caras tinham invadido tudo. Como que tá? Tá cada concentrado? vez pior, tá cada vez pior. E é mais agressivo, né? Tá mais agressivo, né? Ali na Princesa Isabel, na Gusmão, Rio Branco. E o pessoal do CEAGESP começou a ter medo de que se forme uma nova Cracolândia no CEAGESP. Eu fui lá conversar com os comerciantes, eles estão com esse receio também. O pessoal começa... E aí, chegou num ponto de abandono do poder público que os próprios comerciantes começaram a fazer barricada. Mas vamos resolver, não é mesmo? A gente vai se virar. E aí, segurar o fluxo e pra galera não sair de lá, porque assim, tá... Tem uma situação que envolve o poder público, que é aquela que eu falei lá no início. Muitas vezes há uma conivência com as transferências dessas cracolândias por causa da especulação imobiliária. E aí não só é feito vista grossa, como é incentivado determinadas movimentações. E aí é lógico que a sociedade civil vai se organizar também para tentar impedir. Pior do que jamais esteve. Então, assim, precisa ter internação compulsória. Eu mandei 5 milhões já de emenda parlamentar do meu mandato para vacina contra o crack, que está sendo desenvolvida pela Universidade Federal de Minas Gerais, que dá pra gente trazer para São Paulo, que é uma vergonha a Prefeitura de São Paulo não ter investido mais dinheiro nessa vacina, que ela tira a dependência química. O quê? Ela tira a dependência química e a dependência psíquica. Vamos fazer os testes clínicos nesse ano. Eu não conheço, tá? Então não posso opinar sobre essa suposta vacina aí que o Kim tá falando, tá? Agora, eu sou um cara que acredita na ciência. Se essa pesquisa que ele tá falando é verídica, é séria, eu acho que há de ser investido nisso sim, tá? Porque a dependência química é um troço severo, né? Não que isso resolva, porque a gente sabe que não é só um problema de dependência química, há uma dependência social que se constrói também, né? É uma dependência psicológica, né? E tem os impactos para além da dependência química. Mas se nós tivermos como atuar sobre a dependência química, eu acho que é uma vantagem. Mas eu não sei dizer se isso é verdade ou não, enfim. O que eu só digo é todo tipo de investimento em pesquisa, tá? Para o desenvolvimento de algo que vá ajudar a tratar a questão do crack como uma questão de saúde pública, tem meu apoio. Mas é um auxiliar muito poderoso para você libertar o sujeito da droga. Você tem uma equipe multidisciplinar, aplica a vacina, você já, assim, meio caminho andado, né? Você já ajuda, tirando a dependência química, tirando os efeitos da abstinência, rapaz, livrar o cara da droga de uma vez por todas é um passo. Então, a internação compulsória com a vacina contra o crack são as duas das minhas principais propostas para a Cracolândia e precisa ter vontade política de fazer, e nenhum dos outros tem. Fala, Tuti. Vamos lá. Mandaram aqui também o Alan Félix. Kim, não teria condições de o MBL se unir ao Ciro e formarem a verdadeira frente ampla. Vocês dão crédito ao Temer e não dão ao Ciro por quê? Não, que crédito eu vou dar pro Ciro? Você não entendi. E por que a gente vai se unir com o Ciro? Eu acho que eles sentem como uma força que tá... Eu entendo que, assim, o Ciro é um cara que bate no PT e tal. Sabe, essa pergunta, será que veio de um cirista? Será que... Porque se vem do cirista, diz muita coisa, né? Se um cirista tá querendo se juntar com o MBL, diz muita coisa. Mas não sei, não posso afirmar isso. Mas vamos ver aqui a resposta. Com propriedade. Também. Agora, é um cara que pensa diferente da gente. Muito. Ele tá em outro espectro político, assim. Mas uma frente ampla não faria uma nova polarização? Agora é a nova esquerda e a nova direita. Exato. Eu não acho que isso solucionaria. Perda assim, de tempo, não é o que você quer perda de fazer. tempo, assim. São pessoas que pensam de dia diferente, que se posicionam de maneira diferente, que na hora do vamos ver vão ter posições diferentes. E sem falar que o Ciro, né, é tempestivo, né? É incontrolável o temperamento dele. Mas eu acho legal porque parece mais um ser humano. O Ciro parece mais um ser humano que o Boulos. É verdade. O Ciro conversa igual um ser humano. Ele fica puto. Ele não é dissimulado. Não é dissimulado. Eu vejo humanidade. Ele fica puto, ele xinga, ele... Isso é sintomático, hein? Danilo Gentili tecendo elogio ao Ciro Gomes. E sim, é isso. Então não vou comentar nada. Só apreciem e tirem as próprias conclusões. Fala, ele se controla, ele se descontrola. Isso é um ser humano, né? Um cara que tá sempre...
Aí é um sociopata. E o meu problema não é ele ser passional. Esse não é o problema. O problema é que quando ele é passional, ele revela algumas coisinhas. Esse é o problema com o Ciro, tá? E até o meu problema não é as coisas que ele faz no meio da sua passionalidade, as coisas que ele faz de caso calculado, friamente pensado, né? Então esse é o problema. Pata. Sim. Fala, Tuti. Ó, o Matheus Quaresma mandou: a Prefeitura de São Paulo proíbe abertamente a alfabetização em e-mails. Por favor, pergunte a opinião do Kim e do Gentili quanto a isso. Eu nem sabia disso. Não, isso é bizarro. Eu também não sabia disso. Eu nunca ouvi falar de que a prefeitura proibia a alfabetização em escolas de ensino fundamental, não é? Eu não tenho nem como comentar, porque é a primeira vez que eu tô ouvindo. Eu também nunca vi isso aí, não. Agora, que ela faz um péssimo trabalho alfabetizando, isso é dado, né? Ó, o Rafael mandou: Kim, em Cajazeiras, um senhor foi espancado até a morte após impedir a filha de ser violentada. Tá. Em 15 anos, o autor deve voltar às suas. Poderia fazer uma PL articular para votação que define a progressão de regime para homicídios dolosos? Cara, eu tenho PL que acaba com a progressão de regime pra todos os tipos de crime. Eu não acho que tem que ter progressão de regime. Acho que tem que cumprir 100% se a pena do crime é 4 anos, vai cumprir 4 anos na cadeia. Mas vem cá. Mas aí eu vi discurso da esquerda na saidinha do PSOL, do Boulos, né? Do PSOL do Guilherme Boulos, não discursos do Boulos, né? Falando, não, mas agora vocês estão acabando aí com bom comportamento como critério pra bater pena, como critério pro cara sair do presídio, ele vai se... Cara, tem centenas de pesquisas por trás da progressão de pena. Uma delas, tá, é algo que o Kim e o Danilo esqueceram propositalmente, que a princípio a cadeia não seria só para punir. Tipo, a cadeia não é para ser um castigo, tá? Na cabeça deles é isso, cadeia é castigo. Se é bandido, você tem que ser castigado. Saca? Que nem a professora que manda cheirar a parede. Hoje não manda mais, né? Mas na época dos nossos avós talvez mandassem, né? Era um castigo, tá de castigo, né? Pai da gente, a gente fez merda. Tá. Não, uma semana sem sair de casa. É um castigo, entendeu? Você cometeu um crime, vai pro castigo. Mas não é isso. A estrutura, pelo menos da boca para fora da cadeia, é para recuperar o preso. Ou seja, fazer com que ele não esteja em sociedade, porque ele é uma pessoa capaz de cometer crimes, porque de fato cometeu, foi julgado, condenado, teve processo legal e parou lá. E aí lá ele vai melhorar como pessoa, vai deixar de cometer crimes, vai ter que sair de lá no momento onde ele já não esteja mais pronto para cometer crimes. Tô falando isso no mundo ideal, a gente sabe que não é nada disso, é controle social, enfim, não recupera nem melhora ninguém. Mas o fato é, a progressão, ela vem em que sentido? Olha, a gente está aqui pensando em melhorar, né, essa pessoa. Se essa pessoa está dando sinais de melhora, a partir do que ela está fazendo aqui dentro, né, a gente também vai dizer para ela, ok, se você está colaborando, a justiça colabora com você. Ou seja, a progressão de regime, esse tipo de coisa, é um mínimo, é um quase nada que o Estado pode fazer para, de fato, utilizar o sistema carcerário para recuperar alguém. Funciona? Não. É suficiente? Nem perto. Mas é a única coisa dentro do quase nada que é feito. Eles querem tirar. Entende? Porque para mim não faz diferença se o cara vai sair depois de 3 anos, depois de 7 ou 10. Ele vai sair de lá pior do jeito que tá. Vai sair de lá pior. E quanto mais tempo ele passar lá, pior ele vai ficar. Porque mais tempo ele vai ficar dentro daquele ecossistema das facções que comandam as cadeias. Né? Que existem como opção econômica. Enfim, é uma outra discussão, né, sobre o que é facção no capitalismo e a origem delas e a função delas no capital, mas é uma outra discussão que a gente não está fazendo aqui. Controlar dentro do presídio, meu amigo, bom comportamento é obrigação. Porra, se você não se comporta dentro do presídio, você tem que cumprir mais tempo na cadeia. Não é que você vai ser beneficiado porque você tá se comportando, é o mínimo, mano. Você já cometeu um crime, você já fez uma cagada. Você chega no presídio, você quer se rebelar e ganhar um benefício se você não se rebelar? Não, pelo amor de Deus, pra mim tem que cumprir todo dentro da cadeia e tem que ser obrigado a trabalhar. A lógica é essa, é só punir. A lógica é essa, é um castigo. Sabe? E eu fico pensando assim, não há uma preocupação em construir nenhum raciocínio. Porque se eles parar para raciocinar, eles vão pensar, tá, mas de que maneira isso pode melhorar esta pessoa, a ponto de que ela saia de lá com menos disposição a cometer crimes? Não há essa discussão. Para financiar o próprio custo, que hoje a gente gasta mais com um presidiário do que com um aluno da rede básica, 4 vezes mais, né? E indenizar a vítima. Que sempre o cara é roubado, mesmo quando, nas raras vezes que quando você é roubado,
o ladrão é condenado, você não é indenizado. E a lei diz que tem que indenizar. Por quê? Porque o cara não trabalha lá dentro. Por quê? Porque o estabelecimento prisional tá tomado pelo PCC, sequer o governo consegue colocar uma... Questão do trabalho, né? Isso também é muito populista, tá, gente? E assim... Poderia ser facultado o trabalho? Eu acho que sim. Acho que poderia ser oferecido ao preso a oportunidade de trabalhar. Acho que seria bom. Isso não deveria ser compulsório, senão vira campo de trabalho forçado. Mas poderia ser oferecido. Mas sabe por que não acontece mais? Porque isso até é possível no Brasil. Isso não acontece mais porque as empresas não querem, gente. Porque na sociedade, quando uma empresa oferece trabalho para apenados, há uma estigmatização dessa empresa perante a sociedade. E as empresas ficam com receio de ter impacto econômico no seu resultado a partir desse tipo de política, mesmo que haja, inclusive, incentivo fiscal para as empresas fazer isso. As empresas não querem dar emprego. Nem para um ex-presidiário, imagina para um presidiário. Não dão. Não dão. Tá? Então, na verdade, também tem isso. Tá? Veja, eu não estou aqui defendendo o trabalho compulsório nas prisões, longe de mim. O que eu disse é que isso, eu acho que não é errado ser oferecido para aquele preso que quiser, né? Ele tem essa oportunidade. Mas as empresas não querem. Empresa para funcionar lá dentro. Nas poucas experiências que nós tivemos de empresa dentro do presídio, funcionou e inclusive diminuiu muito o índice de reincidência. Porque muitas vezes o cara saía e trabalhava na mesma empresa que ele trabalhava dentro do presídio. Boa. Fala, Tuti. O Murilo Xavier falou: Kim, o problema da Cracolândia é de saúde pública. Muitos ali são viciados e não conseguem sair de vício. Muitos falaram que dariam um jeito e só fazem mudar o problema do lugar. O que você pensa em fazer? Muita gente fala que é um problema também de especulação imobiliária. Já ouviu essa teoria? Já. Não, e eu não duvido de que o pessoal jogue pra lá e jogue pra cá, desvaloriza imóvel, compra imóvel. E depois não duvido. Eu escuto isso muito do pessoal que mora na própria Cracolândia, que fala que joga tráfico, joga com especulação e tal. Eu não duvido de nada disso. E é o que eu coloco. Precisa ter, eu concordo que é um problema também de saúde pública, mas é de segurança e é de assistência social também, porque no fluxo, né, que é o que a gente chama... Só é um problema de segurança por causa da nossa legislação, que criminaliza o tráfico. E se há consumo, tem gente consumindo, porque compra em algum lugar, tem gente vendendo. Então, aí acaba se tornando. Mas veja, é por causa da legislação. Se a legislação mudar, isso desaparece. Tá? O amontoado de pessoas ali da Cracolândia, tem traficante, e aí problema de segurança pública, tem usuário, problema de saúde pública, e tem o cara às vezes que nem tem problema com crack, tem problema com álcool, e a prefeitura tem menos de 200 leitos de álcool e drogas. Aliás, a rede de saúde mental de atenção psicossocial da prefeitura da cidade de São Paulo é péssimo, assim, qualquer pessoa, e hoje assim, eu não tô nem falando, mesmo sem entrar no problema álcool, mesmo sem entrar no problema drogas, pra quem tem ansiedade, pra quem tem depressão, cara, o atendimento do SUS na cidade de São Paulo para problemas de saúde mental é horroroso. É ainda pior do que a atenção primária em outro... Pois é, Kim, mas como é que vai ser bom sem financiamento? Porque você é um cara que pauta o tempo todo o desfinanciamento do Estado. Como é que você vai, ao mesmo tempo, desfinanciar o Estado e oferecer esse tipo de serviço com qualidade? Explica aí qual é o milagre. O milagre vai ser a iniciativa privada que vai pagar? Vai pagar para quem? Se a pessoa em vulnerabilidade social não tem condições de pagar pelo serviço. Sabe? Esse que é o problema. Outras áreas, né? E isso, assim, falta... E essa é uma questão que falta investimento, que falta gestão, que falta um cuidado mínimo, assim. Porque eu já precisei, fui tratado como lixo. E, assim, não tem estrutura nenhuma, não tem condições mínimas de receber um ser humano. Tá bom, Kim, tá bom. Fica por aí, tá? Mas pensa nisso que eu lhe falei, hein? Pensa nisso aí. Olha, se você quer um serviço de qualidade, você tem que ter dinheiro. O mundo do capital é assim. Então não adianta você desfinanciar o Estado e depois reclamar que a estrutura do Estado não funciona. Não dá. Tá bom? Vamos ficando por aqui. Se você chegou até o final, porra, que massa! Dá uma moral pra nós aí. Te inscreve. Manda like, comenta aqui embaixo alguma coisa, é sempre bom para aumentar o nosso engajamento. E se quiser ajudar na manutenção da nossa programação, todas as formas de estar fazendo isso vocês encontram aqui no comentário fixado, beleza? Falou, tchau, tchau e até a próxima.